Já tá ligado? Bíblia Sagrada, essa palavra de Deus, és uma palavra dos que seguem ao céu. Essa carta enviada que o Atalaia tem na mão, essa vela da jangada que leva a salvação, livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, do Espírito nos saber, livro bendito, só em ti pode habitar. De amor que dos lábios do Senhor saiu para te falar. Bíblia Sagrada é um livro de tudo, essa joia delicada, és um livro para sempre. Olá, meus amigos, meus irmãos, muito boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para iniciar mais um programa EBD Raízes, hoje na ausência do Diácono Eliezer, que por motivo de força maior não se faz presente, mas nós estamos aqui, eu juntamente com o Diácono irmão Valdir, para nós trazer um pouco da palavra do Senhor. Na noite de hoje, como é de costume do Diácono Eliezer trazer EBD Raízes, Escola Bíblica Dominical de anos passados, eu estou com uma lição aqui do terceiro trimestre de 2011, praticamente 10 anos atrás, e o título dessa lição é A Missão Integral da Igreja, porque o Reino de Deus está entre vós. Para iniciar, nós vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, certo que o Senhor está conosco e nós queremos, Pai, transmitir um pouquinho da Tua palavra para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que creem, e que o Senhor possa abençoar cada um dos ouvintes, que o Senhor venha dar saúde, graça e paz, e que a Tua palavra chegue aos corações como um bálsamo suave para abençoar cada um, cada família, cada servo, cada pessoa que ouve, Pai, seja agraciada pelas Tuas bênçãos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero, como já falei, estou aqui com uma lição do terceiro trimestre de 2011 e eu quero meditar, talvez você tenha essa lição na sua casa, eu quero fazer um pequeno resumo da lição de número 1 e da lição de número 2, que eu achei muito importante, essas lições que tratam sobre o reino de Deus. Sabemos que reino nada mais é do que nação ou estado governado por um príncipe que tem título de rei. Reino é um conjunto de pessoas que são subordinadas, as suas atitudes, as suas ações são subordinadas ao rei, aquele que as suas ações são aprovadas ou desaprovadas pelo rei. Então, em outras palavras, reino é um governo. E para início aqui na lição de número 1, que foi ministrada em 2011, o título da lição é O Projeto Original do Reino de Deus. Jesus Cristo, nosso Salvador, ele falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, Jesus nos deixou um conselho. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui no discurso que Jesus fez no capítulo 6, ele falou de muitas coisas. Até eu quero ler alguns versículos que eu anotei, que eu deixei marcado na minha Bíblia, para nós lermos aqui no Evangelho que escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, que Mateus escreveu. Então Jesus disse no versículo 19, Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus disse também, nesse mesmo discurso que Jesus estava fazendo, nesse ensinamento que ele estava fazendo, Jesus disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E Jesus também disse: porque quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí que Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus. Aqui Jesus disse, em primeiro lugar, antes de se preocupar com todas essas coisas que eu acabei de ler, Jesus disse: antes de se preocupar, antes de andar preocupados, ansiosos por essas coisas materiais, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que promessa gloriosa que Jesus fez para mim e para ti. Quando nós estamos, irmão Valdir, buscando o reino de Deus, quando nós estamos inseridos no reino de Deus, e sabemos que o nosso rei, que é Jesus Cristo, rei do rei, rei dos reis e senhor dos senhores, tem cuidado de nós. Ele disse: de certo, vosso Pai Celestial, sabeis que necessitais de todas essas coisas, mas busquem. Jesus disse para o povo na época e diz para nós em nossos dias: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas terrenas necessárias vos serão acrescentadas. A verdade prática da lição de número 1, que eu estou fazendo a leitura aqui, diz: o reino de Deus consiste numa vida de amor, de justiça, de devoção, de paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo, coisa gloriosa. A alegria daquele que está inserido no reino de Deus é uma alegria no Espírito Santo, não é em coisas terrenas, não é nas coisas passageiras aqui da terra, mas alegria no Espírito Santo. Jesus Cristo disse aqui na leitura bíblica em classe, Jesus falou, e Marcos escreveu, no capítulo 4, Jesus falou sobre a parábola do semeador. As pessoas, meus ouvintes, conhecem, os irmãos conhecem, os leitores da Bíblia conhecem, quando Jesus falou, ele disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e no versículo 3, ele disse: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Aí Jesus disse: o semeador foi semeando, uma parte da semente caiu na beira do caminho, uma parte caiu entre espinhos, uma parte caiu entre pedregais, outra parte caiu em terra boa. Então Jesus estava falando do coração do ser humano, comparando com determinados solos. Mas muita gente não entendeu. Mas aqui no versículo 11 do capítulo 4, diz, no versículo 10, quando Jesus se achou só, ele e os discípulos, os 12 interrogaram acerca da parábola. E Jesus disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas. Que maravilha! Jesus fez aqui uma
uma diferença, mostrou a diferença de quem está inserido no reino de Deus e quem está de fora. Jesus disse para os discípulos que ele havia convidado e os discípulos estavam seguindo Jesus. Os discípulos tinham deixado a sua vida secular, eram pescadores, eram agricultores, era cobrador de impostos, estavam seguindo Jesus, deixaram a sua vida secular e estavam seguindo Jesus. Agora Jesus disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, essas coisas se dizem por parábolas. Então nós podemos ver que aquele que aceitou a Jesus como Salvador, aquele que tem Jesus, aquele que a palavra diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz, Paulo disse, foi Paulo que escreveu, São Paulo apóstolo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando nós temos Jesus Cristo como nosso Rei, nós estamos inseridos no reino de Deus. Aí o Espírito Santo passa a nos ensinar a entender as Escrituras. Por isso que Jesus disse para os apóstolos: a vós é dado conhecer os mistérios. Olha que maravilha, aquele que tem o Espírito Santo, que tem Jesus, ele pode conhecer os mistérios do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Privilégio para eu e você, que temos Jesus como Salvador. Jesus está nos dando, sempre nos deu e nos dá essa oportunidade, esse privilégio de conhecer mistérios do reino de Deus. Eu quero resumir bastante porque o tempo não nos permite, mas no decorrer dessa lição, aqui no tópico 2 da lição, fala sobre o reino de Deus nas Escrituras. Diz aqui: a mensagem central do ensino neotestamentário é o reino de Deus. Este foi apregoado por João Batista no evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo 2, e confirmado pelo ensino de Jesus Cristo. Então, na pregação de João Batista, diz assim, lá em Lucas 3 e 8, em Mateus 3 e 2, João veio pregando no deserto. João veio pregando no deserto. Interessante, João Batista começou o seu ministério pregando no deserto. Não foi no estúdio privilegiado como esse aqui, com ar-condicionado, com tecnologia, com tanta mordomia assim. João Batista começou o seu ministério preparando o caminho para o Senhor Jesus no deserto. E a mensagem que João Batista trouxe naquela época era uma mensagem de arrependimento. Eu achei maravilhoso quando estava estudando essa passagem aqui, porque João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mas o que nos chama a atenção é que o fato de uma pessoa ser israelita e filho da promessa não lhe assegurava o direito de entrar no reino de Deus. Era preciso produzir frutos dignos de arrependimento, pois as boas obras são o resultado de um autêntico arrependimento. Então, João Batista mostrou aqui o caminho para entrar no reino de Deus. João Batista disse: arrependei-vos. Esse é o ponto-chave. Esse é o início da caminhada cristã, esse é o início para uma vida de comunhão com Deus, a caminho da salvação, a caminho das mansões celestiais. Arrependimento. Eu repito, João Batista disse para o povo israelita, o povo da promessa. Nós sabemos que o povo de Israel, a nação de Israel, foi composta pela descendência de Abraão. Na Bíblia Sagrada, você que tem a sua Bíblia Sagrada na sua casa, procure ler no capítulo 12 do livro do Gênesis, o livro inicial da Bíblia. Gênesis quer dizer início, princípio. O primeiro livro da Bíblia Sagrada é o Gênesis. No capítulo 12, Deus chama a Abraão
e pede para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e Deus fez promessas para Abraão, e Deus faz promessas e Deus cumpre. Deus disse para Abraão: eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação. E uma das promessas que Deus fez para Abraão, Deus disse para Abraão no capítulo 12, e no versículo 3 do Gênesis, ele disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas em ti, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa! Glória a Deus! Deus está prometendo e cumpriu para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que eu quero dizer, Deus já fazendo promessa para Abraão naquela época, que da descendência de Abraão sairia uma nação, saiu a nação de Israel. Então Israel, o povo judeu, Deus havia prometido que seria descendência de Abraão, era o povo da promessa. Mas esse povo da promessa foi um povo rebelde. Vocês conhecem a passagem, quem estuda a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento sabe que o povo de Israel foi um povo bastante rebelde. O povo de Israel sofreu muitas vezes, teve muitas perdas por sua desobediência. Então, mas era o povo da promessa. Aqui, quando João Batista começou, João Batista também era judeu, João Batista era filho de um sacerdote judeu, e João Batista pregando no deserto, João Batista disse: arrependei-vos, vocês são israelitas, vocês são o povo da promessa, mas vocês precisam de arrependimento para entrar no reino de Deus, porque é chegado a vós o reino de Deus. João Batista era o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista veio como a voz que clama no deserto, para preparar o caminho do Senhor. Então João Batista trouxe uma mensagem de arrependimento. O escritor da lição aqui, o comentarista Wagner Gabi, ele colocou muito bem colocado que o fato de uma pessoa ser israelita, filho da promessa, não lhe assegurava o direito de entrar no reino de Deus. O que eu quero dizer com essa passagem traz para mim, para nós em nossos dias? O fato de eu ser filho de um cristão, o fato de os meus filhos serem filhos de cristão, o fato de nossos filhos, o fato dos teus filhos serem filhos de cristãos, serem filhos de pessoas que buscam a Deus, não garante a salvação, porque João está dizendo que é necessário arrependimento para entrar no reino de Deus. Esse é o ponto-chave de uma vida com Deus: arrependimento, reconhecimento dos nossos pecados, das nossas falhas, para ser inserido no reino de Deus. No ensino de Jesus, a proclamação e concretização do reino de Deus foram o propósito central do ministério. O reino dos céus foi o tema de sua mensagem e ensino na terra. Foi para isso que Jesus veio. No Sermão da Montanha, Jesus conclamou a multidão que o ouvia a buscar com diligência, em primeiro lugar, o reino de Deus. Foi o versículo que nós lemos antes aqui: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus estava ordenando a todos nós, seus seguidores, a buscar e a fazer a vontade de Deus. Então eu digo, querido irmão, querido amigo, querido ouvinte, você tem procurado com diligência o governo soberano do Altíssimo? Você tem procurado entrar nesse modo de viver do reino de Deus? É tempo de buscarmos o reino de Deus. João Batista disse: é chegado a vós, já há mais de 2000 anos atrás, é chegado a vós o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também, o nosso tempo não permite, nós vamos resumindo as manifestações do reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido de forma invisível na igreja, por intermédio dos reis e Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo no planeta Terra
E Jesus Cristo disse, é chegado a vós, João disse, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é um reino invisível, nós vamos ver mais adiante ainda. Mas aqui diz, o reino de Deus foi estabelecido de forma invisível na igreja. Igreja é o povo adquirido, é o povo salvo, é o povo escolhido. Por intermédio do Rei dos Reis, o reino divino pode ser visto nos corações e nas vidas de todos aqueles que se arrependeram, daqueles que se arrependem, e daqueles que creem, e daqueles que vivem o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias de salvação. Então eu vou repetir aqui, o reino divino, o reino de Deus, pode ser visto hoje, mesmo em dias difíceis, nos corações, nas vidas de todos aqueles que se arrependem, daqueles que creem, daqueles que vivem o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Não se trata de um reino político ou material, que por definição é transitório e passageiro, mas é de um reino eterno, de uma mensagem poderosa, transformadora, eficaz operação na presença de Deus, e através de seu povo, através do seu povo e em seu povo, refletindo-se em toda a realidade a nossa vida, produzindo transformação. Louvado seja Deus. Que eu e você, meu amigo, meu irmão, meu colega, saibamos valorizar o privilégio que o Senhor nosso Deus nos deu de sermos inseridos no reino de Deus. O reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está em nós. Desde que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, aceitamos a sua palavra, Ele nos chamou para fazer parte do seu reino. Aleluia! O Sermão da Montanha, nós já vamos estar lendo aqui, fala da felicidade daquele que faz parte do reino de Deus. Aqui na lição de número 2, tenho mais assunto para comentar aqui na lição de número 2. Na lição de número 2, isso aqui que eu volto a falar é do terceiro trimestre de 2011. Isso foi ensinado lá em julho de 2011, mas o tema da lição é um tema atual para os nossos dias. O título dessa lição diz A Mensagem do Reino de Deus. O textual diz, está escrito em Marcos capítulo 1 e o versículo 15, quando Jesus disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática diz, o comportamento do cristão deve ser em tudo norteado pela mensagem do reino de Deus. A verdade bíblica em classe que foi ensinada nessa lição está em Marcos, está em Mateus, está em Romanos. Eu vou ler alguns versículos que não temos tempo para fazer toda a leitura, mas diz aqui em Marcos, no capítulo 1 e o versículo 14: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Mateus capítulo 5, tem o Sermão da Montanha, muito conhecido de todos, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz, felizes. Então aqui no Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus. Promessas
que Jesus está falando para aqueles que estão inseridos, estão buscando o reino de Deus, os reinos dos céus. Jesus disse no versículo 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus prevenindo os seus seguidores, os seus subordinados do seu reino, que poderíamos ter perseguição, que poderíamos passar por dificuldade. Interessante que Jesus diz no início do Sermão da Montanha: bem-aventurados, que traduzindo é felizes, agraciados, muito felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino, porque deles é o reino dos céus. Então há muitas pessoas escolarizadas, isso é muito maravilhoso, ser escolarizado, ter conhecimento, mas Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pobre de conhecimento, pobre talvez em sabedoria, mas que temem ao Senhor, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes aqueles que são chamados para o reino de Deus. Aleluia. Mas Paulo deixa uma palavra poderosa, que eu quero tirar mais um tempo para comentar com vocês, meus ouvintes, nossos ouvintes. Louvado seja Deus. Paulo disse na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, e o versículo 17, se você quiser pode ler na tua casa, na tua Bíblia, carta de Paulo, do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 14, e o versículo 17, Paulo dá uma explicação poderosa. Ele disse: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer para a igreja de Roma, para os romanos, e isso serve para nós em nossos dias? Muitos pensam que servir a Deus, que ser parte do reino de Deus, é levar uma vida de bonança, de fartura, de só comer picanha, de só estar na bonança. Paulo está dizendo: o reino de Deus não é comida. Pode ter abundância de comida, pode estar muito abundante no seu celeiro, mas pode estar fora do reino de Deus. Pode ter muita abundância, pode ter muita fartura no seu celeiro, pode ter muita comodidade para adquirir o seu alimento, muita facilidade, muita prosperidade, e pode estar fora do reino de Deus. Paulo disse: também não é bebida, não é só aquele que usa dos melhores sucos, das melhores bebidas, e com facilidade, tem toda a facilidade de adquirir dos melhores e das mais famosas bebidas. Paulo disse: não é comida e não é bebida. Mas o que Paulo disse? O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Que coisa gloriosa, louvado seja Deus. Aqui no início da lição diz: em seu ministério terreno, Jesus proclamou a mensagem do reino de Deus ao mundo. Sua mensagem não somente determina as condições para se fazer parte do reino, mas também denota a natureza espiritual e pessoal do governo divino. Como discípulos de Cristo, somos por ele intimados a proclamar o Evangelho a toda a criatura. Evangelho, como eu falei, quer dizer boas novas, boas notícias de salvação. Nós somos concitados também a viver segundo os princípios do seu reino, expostos no Sermão da Montanha. Glória a Deus por isso. Pode fazer fundo musical? Já continuaremos. Que Deus abençoe
cada um dos meus ouvintes. Já refúgio agora, perdão, de Jesus, o Rei dos Reis, breves reinos desse mundo, cercam as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Muito bem, quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Quero aqui passar alguns nomes aqui. Nós temos ganhado bastante tempo para o nosso irmão aí, né? Aproveitar bem ele, que ele vem de longe, né? E está sendo uma benção a programação. Queremos agradecer o Eliezer Petritasso, que está nos acompanhando. Também o cantor Vargas, né? O Eliezer de paz do Senhor, estamos na escuta. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Também o Sebastião Tasso, lá na linha Alegria, Deus abençoe. A Araceli da Silva também está nos acompanhando na cidade de Barracão. Também temos aí o Daniel Petritasso, ele diz: a paz do Senhor, meus irmãos, estamos na escuta, irmão. Ângelo é uma bênção, creio que Deus vai lhe usar hoje novamente, como sempre tem usado em suas ministração. Também temos Rosimariano, diz assim: a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês aí que nos acompanham. Também temos a Marli Bortoncello, obrigado pela companhia. Também temos aí o Neizolete, diz assim: é isso mesmo, Juca, só Jesus para nos salvar, não há outro além dele. Também temos aí o Giuseppe Petritasso, né? Muito obrigado aí pela companhia. E também tem Joaquim, né? Joaquim, o Nilda da Silva, diz: a paz do Senhor, Deus abençoe. Também o presbítero Udo Boduan, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Na continuação, nosso irmão. Glória a Deus, obrigado, diácono irmão Valdir. Eu agradeço a cada um dos amigos, irmãos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Só Deus sabe o quanto a gente é grato por aquele que ouve a palavra, aquele que dá crédito. Isaías diz: quem deu crédito em nossa pregação? Aquele que deu crédito, aquele que dá crédito é um bem-aventurado, é um inserido no reino de Deus, é um abençoado, é um feliz, é um bem-aventurado do reino de Deus. Eu quero continuar aqui. O reino é espiritual. Acerca da natureza do reino de Deus e diante da indagação de Pôncio Pilatos era aquele governador que, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava ali sendo interrogado, já prestes a ser entregue para ser crucificado, Jesus Cristo foi levado à presença do governador Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus afirmou veementemente: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas olha o que Jesus disse aqui, presta atenção. Jesus disse: mas agora o meu reino não é daqui. Do Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 18, versículo 36. Jesus disse: mas agora, por enquanto, o meu reino não é daqui. Então Jesus, quando andou na face da terra, trazendo esse reino espiritual para a humanidade,
o povo não estava de forma alguma aceitando, a ponto de prenderem o mestre e levarem a ser crucificado, como todos conhecem. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus disse, na hora que estava sendo interrogado, Jesus disse: agora, neste momento, o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, os meus conservos pelejariam para que eu não fosse entregue. Mas agora o meu reino ainda não é daqui. Mas o que nos chama a atenção é que no evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus já diz, depois que ele ressuscitou, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh, glória a Deus! Essa é a nossa vitória. O nosso rei dos reis e Senhor do Senhor, Jesus Cristo, ele é rei no céu e na terra, porque ele não disse é-me dado o poder, ele disse é-me dado todo o poder, é-me dado todo o poder, não ficou poder para Satanás, não ficou poder para ninguém mais. Todo o poder foi dado ao nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele disse, portanto, ide, ensinai, deixou a nós essa missão, ide e ensinai as pessoas para que sejam inseridas no reino de Deus. Ide e ensinai, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai, falai do reino de Deus. Por isso que ele disse para Pilatos, ainda falta um pouquinho, eu preciso passar pela cruz, eu estou ensinando o povo, eu estou conscientizando o povo, mas eu vou passar pela cruz. Pilatos, como já falei antes, era um homem que tinha posição, era um homem que com certeza tinha posses, porém não tinha entendimento, aquilo que Jesus falou antes para os discípulos: a vós é dado saber dos mistérios do reino de Deus. Pilatos, sendo governador, não estava entendendo os mistérios do reino de Deus. E eu e você, meu amigo, talvez você, talvez eu não temos tanto conhecimento, mas o Senhor Jesus nos revela mistérios do seu reino. Glória a Deus por isso. Tem um versículo que eu trouxe sublinhado aqui na minha Bíblia para nós ler. É na primeira carta que Pedro escreveu, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 9, é um versículo que eu gosto. Pedro escreveu dizendo assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha! Que maravilha! Nós somos privilegiados. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele disse para mim e para você que me assiste, para você que vai assistir: vós sois a geração eleita. Nós não vamos passar por pleito, nós já somos eleitos. Nós já somos inseridos no reino. Vós sois a geração eleita. Não vai ser preciso nos eleger, porque nós já somos eleitos. Vós sois o sacerdócio real. Somos sacerdotes reais. Sacerdócio real. Nação santa. Nós já estamos no reino de Deus. Somos nação santa. Povo adquirido. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, com seu sangue nos adquiriu, nos comprou, povo adquirido, porém, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha! Somos privilegiados, somos parte do reino de Deus, em razão de o reino divino não ser terreno, mas possuir uma natureza espiritual e eterna. Nossa vida deve apresentar valores opostos aos desse século, ao de presente século. Alguns dos valores apresentados pelo Senhor são a humildade, o perdão, a generosidade, a discrição pessoal e o comprometimento com o reino de Deus. Aqui o Senhor mostra muitas passagens, muitos versículos para nós ler, mas não teríamos tempo aqui. O reino é pessoal. Quando o homem ouve e aceita
a mensagem do reino, uma mudança radical ocorre em sua vida. Seu comportamento a partir dessa experiência passa a ser controlada pelo próprio Deus através da unção do Espírito Santo, da intervenção do Espírito Santo. Suas ações e atitudes em relação às outras pessoas são pautadas pelos princípios eternos das Sagradas Escrituras, condizente com o reino de Deus. Aqui tem um subtópico que diz aqui, o reino de Deus e seus princípios. Aqui está escrito, as bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão da Montanha expõem os princípios eternos. Os princípios eternos, aqui me chama a atenção, que os princípios do reino de Deus são eternos. Hoje em dia, irmão Valdir, as leis, muitas leis dos países são alteradas por causa de insistência do povo, por alterações, por necessidade do povo, por necessidades sociais. As leis humanas são alteradas, os princípios muitas das vezes são alterados, mas aqui no reino de Deus, louvado seja Deus, diz assim, o Senhor profere claramente os valores espirituais e eternos que fundamentam o seu reino. Valores espirituais e eternos que fundamentam os seus reinos. São valores eternos. Isso nos alegra, porque as palavras do Senhor não vão passar. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Isto nos alegra, porque as promessas que o Senhor fez, Ele é fiel para cumprir. O Senhor que nos prometeu salvação, que nos prometeu de nos buscar um dia no arrebatamento da igreja, Ele é fiel para cumprir. As promessas que o Senhor Jesus fez, que estão nesse livro santo, a Bíblia Sagrada, Jesus é fiel para cumprir. São promessas, são valores espirituais eternos. Louvado seja Deus. Então diz aqui, e aos que colocam em prática sua palavra, Ele promete, felizes as pessoas que as praticam. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. No tópico 2 dessa lição diz, a nova vida dos que fazem parte do reino de Deus. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de ler um versículo que Paulo escreveu aos romanos, Paulo escreveu a muitas igrejas, mas quando Paulo escreveu à igreja de Roma, aqui na carta de Paulo aos romanos, no capítulo 12, eu vou ler o versículo 1 e 2, Paulo disse, quem lê a palavra conhece, Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2, olha a recomendação de Paulo. Paulo disse, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está ensinando para a igreja de Roma e para nós em nossos dias? Paulo está dizendo, não se conforme com a situação dos reinos terrenos, porque existe na face da terra governos, reinos que não são pautados totalmente com a palavra de Deus, que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E Paulo está dizendo que não é para nós nos conformar. Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, com a situação que a humanidade vive. Não se conforme, não ache que é dessa... Não fiquem pensando, não, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Não se conformem, faça a diferença, busque a Deus em oração, em consagração. Você faz parte do reino de Deus, você é peça-chave
No reino de Deus, você é um escolhido para fazer a diferença. Então, Paulo disse, não se conforme. Que instrução, que recomendação gloriosa que Paulo nos deixa. Não vos conformeis com este mundo, com as situações que estamos vivendo nos dias atuais, mas transformai-vos. Aqui Paulo está dizendo, vocês têm que se transformar interiormente. É interiormente que começa a transformação, não é exteriormente. Paulo disse, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando vocês entenderem o plano de Deus, quando vocês entenderem os princípios eternos do reino de Deus, eu falei os princípios eternos do reino de Deus. Quando a humanidade, quando o ser humano entender os princípios eternos do reino de Deus, as coisas vão mudar para melhor e nós seremos bem-aventurados, seremos felizes. Então, eu e você não podemos nos conformar. Está difícil, não está em conformidade com a palavra de Deus, mas não se conforme, busque a Deus, santifique-se, esteja à disposição a consagrar a tua vida, a interceder, a clamar para que o nosso Deus venha operar maravilhas em nossos dias. Então aqui, nesse tópico, eu queria uma coisa que me chama muita atenção nesse tópico da lição que eu vou ler agora, é o seguinte, o título do tópico aqui é Nascer de Novo. Olha só que mensagem, nascer de novo. Então diz aqui, o novo nascimento é efetuado por Deus mediante a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Nascer de novo é experimentar uma radical mudança de vida. Logo, a experiência salvífica é a condição para alguém entrar no reino de Deus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A propósito, você já nasceu de novo? É nova criatura? Eu quero fazer a leitura um pouquinho aqui, uma palavra conhecida, porque a palavra de Deus é conhecida. Jesus disse no Evangelho de São João, aqui no Evangelho de São João, no capítulo 10, quando Jesus falou e João escreveu, no Evangelho de São João, no capítulo 10, Jesus disse, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas eu quero ler o versículo 9, que Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém entrar por Jesus, que é a porta, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Entrará no reino de Deus. Jesus é a porta. Para nós entrar no reino de Deus, tem que ser por Jesus Cristo. Ele disse no capítulo 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas e tal. Mas daí ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está no capítulo 14. Jesus é o caminho. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu ainda quero ler um versículo aqui no capítulo 10, versículo 11. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus, o nosso rei, conhece os seus integrantes do reino. Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero chegar em outro versículo que eu abri a Bíblia para ler, que está no assunto da lição aqui, que é o capítulo 3, quando Jesus dialogou com Nicodemos. Aqui diz, no capítulo 3 do Evangelho de João, que é o assunto da lição aqui, mas eu já fui dando outra introdução. Jesus diz aqui, João escreveu, havia entre os fariseus, que eram a seita da época que Jesus andou na terra, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, príncipe, homem que tinha cargo, que tinha conhecimento.
Nicodemos foi ter de noite com Jesus e falou bonito. Ele disse: mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos falou muito bem. Nicodemos se expressou muito bem para Jesus. Ele foi ter de noite com Jesus, não sei se porque ele não tinha tempo de ir de dia, mas o importante é que ele foi ter de noite com Jesus. E você tem ido ter com Jesus? Nicodemos tinha uma vida ocupada, era príncipe dos judeus, era príncipe da sinagoga. Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele tinha cargo, ele tinha função, ele tinha afazeres, mas ele tirou um tempinho para ir ter mesmo de noite. Diz aqui no versículo 2, este foi ter de noite com Jesus. Foi conversar com Jesus, foi ter relacionamento com Jesus. Era príncipe, tinha conhecimento, mas não tinha comunhão com Jesus. Mas mesmo assim ele tomou uma atitude, foi ter mesmo de noite, foi ter com Jesus. É necessário, meu amigo que me assiste, é necessário, eu e você, ir ter com Jesus. Quantas dúvidas nós temos, quantos desafios nos sobrevêm no dia a dia, mas é necessário tirar um tempinho para ir ter com Jesus e dizer: Senhor, eu estou fazendo as coisas certas? Estou te agradando, Senhor? É dessa forma que é preciso fazer? Então me ensina, Senhor. Me ensina a fazer a diferença no teu reino. Me ensina a ser melhor no teu reino. Me ensina a atrair almas para o teu reino. Mas o que me chama a atenção é que quando Nicodemos profere essas palavras, eu vou repetir, Nicodemos disse para Jesus: mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos reconheceu que Jesus era vindo de Deus. Olha a resposta de Jesus. Jesus é muito sábio. Jesus disse: na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que palavra! Um homem com muito conhecimento, com muita sabedoria, mas agora se viu diante de uma situação: como nascer de novo? Eu tinha ouvido falar isso. Aí Nicodemos disse no versículo 4, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isso é impossível. Eu nunca tinha ouvido falar isso de novo nascimento. Aí Jesus estreita mais o caminho ainda. Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui Jesus faz duas colocações para Nicodemos. Ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Então muitas pessoas não podem, infelizmente, Diácono Valdir, muitas pessoas não conseguem nem ver o reino de Deus, porque não passaram pelo novo nascimento. Não conseguem ver o reino de Deus. E Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino. A água simboliza a palavra, porque esta palavra é uma água que lava, que purifica, que tira as impurezas. Há outros versículos na Bíblia que não vamos bater aqui, que a palavra de Deus é comparada com a água. Jesus disse: eu sou a água da vida. E Jesus é a palavra. No Evangelho de João diz que o verbo, a palavra, se fez carne. Então o que nos chama a atenção? É necessário nascer de novo. Nascer de novo. Quando Paulo escreveu aos Romanos, deixa eu ver se eu consigo achar o versículo. Mas Paulo disse aos Romanos que é necessário porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo disse, agora não tem o versículo aqui, mas Paulo disse: aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
Eis que tudo se fez novo. A pessoa nasceu de novo. Quando uma pessoa nasce de novo, ela é uma nova criatura, ela começa a aprender as coisas novamente. Mas não aprender as coisas que já sabia, as coisas que desagradam a Deus. Ela passa, como diz aqui, nascer de novo é experimentar uma radical mudança de vida. Uma radical mudança de vida. Na verdade, eu vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver. A propósito, é a pergunta que Jesus faz para Nicodemos, faz para mim e para ti. A propósito, você já nasceu de novo? É preciso nascer de novo para entrar no reino. O tempo voa. Aqui, para encerrar, já estou quase encerrando. O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar o pecador da condenação eterna. Agora, regenerados e nascidos de novo, temos uma missão singular: proclamar o reino de Deus a todos os homens. A todos. O Senhor Jesus disse: ide, ensinai, ide, pregai a toda criatura, independente de raça, de posição social, de posição financeira, ide, pregai a toda criatura. Entretanto, nosso comportamento e atitudes, o nosso comportamento e as nossas atitudes devem ser coerentes com a mensagem do reino. Como eu falei antes, a mensagem do reino. Não podemos escandalizar aqueles que almejam entrar no reino. Quanto a isso, a palavra do Senhor é taxativa. Mas Jesus disse, qualquer que escandalizar um desses pequeninos, né? Meu Deus, jamais podemos causar escândalo no reino de Deus. O reino de Deus, o tempo passa rápido. Como Paulo disse, o reino de Deus é justiça e paz e alegria. Bem rapidinho eu quero falar aqui. O pecador regenerado é justificado perante Deus, pois a justiça divina nos é concedida pela fé em Cristo, mediante o seu sacrifício redentor. Nós éramos pecadores, nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Nós não merecíamos estar e entrar no reino de Deus. Mas Jesus, quando morreu na cruz, ele com o derramamento do seu sangue na cruz, ele lavou os nossos pecados e agora ele nos justifica diante de Deus. Ele é que nos justifica diante de Deus, dizendo: o meu filho, a minha filha, agora eu justifico ele, agora ele é justo, eu apaguei os pecados dele. Então, o pecador regenerado é justificado perante Deus, pois a justiça divina nos é concedida pela fé em Cristo, mediante o seu sacrifício. Vamos bem rapidinho. A paz. Biblicamente, a paz é mais do que a simples ausência de hostilidade, ausência de guerra ou de perturbação. Ela revela-se a partir da nossa vida com Deus. Estar em paz, na Bíblia, é estar completo. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus descreve a paz como a bênção inaudita. A paz faz parte da natureza divina. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Jesus é eterna. E para encerrar, a palavra que Paulo disse, né? Alegria. A alegria do reino de Deus está fundamentada no relacionamento sólido do crente com o Pai. Jesus Cristo, o nosso pastor, que ele disse em São João capítulo 10, é Ele que nos traz a paz. Ele é o príncipe da paz. A alegria do reino de Deus está fundamentada no relacionamento sólido do salvo, do cristão, do crente. Quem crê em Jesus é crente, com o Pai. Então Jesus disse em São João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Ou seja, nós conhecemos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós buscamos a sua face em oração, em adoração. Nós buscamos conhecê-lo através da leitura da sua palavra, da meditação da sua palavra, que é viva e eficaz e poderosa. E por isso nós praticamos a justiça, por isso nós temos paz.
E por isso nós temos alegria. A conclusão desta lição, que não permite ir mais além, diz: a mensagem do reino de Deus deve ser proclamada ao mundo para que o pecador possa ser salvo. Todavia, a mensagem do reino não deve ser apenas pregada. Precisamos praticar os princípios eternos do reino de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer muito ao diácono Valdir, servo de Deus, que tem nos disponibilizado deste período para nós estar aqui juntamente com os nossos ouvintes, meditando na palavra de Deus. Eu não li o nome de ninguém aqui para ganhar tempo, mas em casa eu vou ler e eu continuo orando por vocês. Eu quero dizer que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conserve no reino dele. Talvez se você não faz parte do reino de Deus, talvez você ainda não tenha Jesus no seu coração. Hoje é o dia, agora é a hora. Confesse Jesus como Salvador, aceita Ele como Salvador. Eu já disse, ele disse no Evangelho de São João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, somente Jesus é o caminho que nos leva à salvação, nos leva à presença do Pai, à comunhão com o Pai. Por isso, aceite Ele como Salvador e você fará parte do reino de Deus. Eu vou orar e o diácono Valdir vai fazer as colocações finais depois. Nosso Deus, eu sou agradecido, meu Pai, porque o Senhor me chamou, o Senhor nos chamou para fazer parte do Teu reino, Senhor. Que privilégio, Pai. Não somos merecedores, mas através do sangue derramado na cruz, os nossos pecados, as nossas falhas foram apagadas. Por isso eu te peço, Pai, guarda-me, livra-me do pecado, abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, cada ouvinte que nos ouve, cada ouvinte que lê a Tua palavra, cada ouvinte que ouve a Tua palavra, cada ouvinte que dá crédito na Tua palavra, Pai. Abençoa e guarda, Pai, guarda no Teu reino, guarda enquanto estivermos na face da terra, para que o dia que o Senhor vier buscar a igreja, buscar o sal, nós possamos subir no arrebatamento da igreja para estar contigo na eternidade, Senhor. Aquele que não está bem de saúde, Pai, visita nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo e qualquer tipo de enfermidade, repreendemos toda a fúria do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra toda maldição, toda a contenda que está estragando, destruindo vidas, destruindo famílias, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. E eu, juntamente com o diácono Valdir, abençoamos os ouvintes, abençoamos as famílias, abençoamos os casais, abençoamos os ministérios, abençoamos o nosso Brasil, repreendemos as enfermidades, repreendemos toda sorte de males que venha a afetar a população e dizemos: o Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei e nós fazemos parte do reino do céu. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Diácono Valdir. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Muito bem, ouvimos aí já a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão trouxe aí, foi bênção de Deus. Queremos agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam. Também agradecer mais uma vez o nosso irmão Ângelo que esteve aqui, né? Muito obrigado pela companhia, né? E agradecendo a todos vocês aí que nos acompanharam. Temos aqui a Elizabeth, né? Diz assim: a paz do Senhor. E o Isaías também, grande amigo de Isaías, de Estrada Nova, né? Deus abençoe. Joana do José, diz glória a Deus. Também temos Ronaldo, lá na cidade de Guarujá do Sul, muito obrigado aí pela companhia. Também temos a Joana do José, diz amém. Débora Gazaniga, também exatamente. Ainda fala assim: temos que fazer a diferença, né? Devemos ficar no Espírito.
Glória Eliezer Petritas também muito, infelizmente, ficam só na parte de não se conformar. Porém, não querem transformar pela renovação do vosso entendimento. Também temos a Débora, consagrar-se em isso, impossível agradar a Deus. Noemi Antunes também nos acompanhou, muito obrigado. Glória a Deus, diz o Eliezer. Diácono Depper também diz assim, bênção de Deus. Antônio Berté também, muito obrigado. Elizabeth, louvado seja Deus. Joana do José diz amém. Então, queremos agradecer aí a todos vocês pela companhia, né? Que Deus possa abençoar ricamente. Tenham um feliz final de semana aí na presença do Senhor Jesus Cristo, né? E eu quero mais uma vez agradecer aqui o nosso irmão Ângelo aí por ter vindo, que Deus possa continuar abençoando, né? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe cada um.